Bom dia com Deus, queridos irmãos. Vamos hoje meditar em Filipenses 4, versículo 13, um versículo nosso muito conhecido, dando continuidade à nossa série sobre versículos mal compreendidos da Sagrada Escritura. Filipenses 4,13, o apóstolo São Paulo nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 é um versículo muito conhecido nosso. Esse é um texto clássico na vida dos cristãos e é mencionado por Paulo ao escrever a sua carta aos cristãos de Filipos. É um lindo versículo e tem inspirado os cristãos a enfrentar diversos problemas de sua vida. Contudo, como todo texto da Escritura fora do seu contexto, poderá gerar tristeza e frustração. Digo isto porque muitos o têm considerado como um amuleto da sorte e exigido que Deus, com base nesse texto, lhes conceda seus pedidos. Não é isso que este versículo nos propõe. Vamos olhar para esse lindo verso da Escritura com um pouco mais de esmero e dedicação. Ditas estas palavras introdutórias, vamos ao que de fato nos interessa, que é o entendimento do texto. Queremos responder a 3 perguntas relacionadas a este verso. Primeira, como as pessoas interpretam este texto? Segunda, o que o contexto nos diz sobre esta passagem? Terceiro, qual o real sentido do texto? Então, respondendo à nossa primeira pergunta, como as pessoas interpretam esse texto? Comumente, vemos cristãos sinceros que enfrentam dificuldades de qualquer ordem recitarem este versículo como uma forma de encontrar palavras mágicas para a resolução de seus problemas. É como se, recitando esse texto, Deus estivesse condicionado a responder prontamente seus desejos. Muitos o consideram como uma promessa que Deus está obrigado a cumprir, realizando assim os desejos daquele que pede ou recita. É claro que esse entendimento é errado. Não é isso o que o texto está afirmando. Devemos considerar este versículo mais como um testemunho do que uma promessa de Deus. Para isso, precisamos olhar para o contexto em que ele foi escrito. Então, aí nós vamos para a nossa segunda pergunta. O que nos diz o contexto desta passagem? Filipenses é a mais pessoal das cartas que Paulo escreveu a uma igreja. Os irmãos de Filipos eram apoiadores do ministério de Paulo. Ele estava preso, provavelmente, em Roma, onde esperava julgamento, e este julgamento poderia redundar na perda de sua vida. Quando escreveu a carta, mandou-a por mãos de Epafrodito, que tinha ido deixar uma oferta dos cristãos filipenses ao apóstolo. Nela, Paulo demonstra o quanto precisamos colocar nossa confiança em Deus e viver na total dependência de sua santa vontade. Preso, esperando ser julgado e com poucos recursos, o apóstolo nos mostra o real significado de viver na dependência de Deus. Quando olhamos para os versos anteriores, temos um flash do que Paulo estava falando, escrevendo aos Filipenses. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo dos versos 10 ao verso 12 e em seguida o verso 14. O texto nos diz assim: fiquei muito alegre no Senhor porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham este cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo
nas aflições. Em outra tradução, está escrito: associando-se comigo na minha pobreza, privado de liberdade, esperando julgamento. Paulo não podia manter-se financeiramente. Paulo era construtor de tendas. Ele se mantinha, juntamente com alguns de seus colaboradores no Evangelho, construindo tendas. Também recebia ofertas no seu ministério, na sua empreitada missionária. Por 2 vezes os cristãos filipenses haviam mandado ofertas para Paulo. E esta era a 3ª vez que eles faziam isso pelas mãos de Epafrodito. Estando ele em condições que lhe eram impostas por conta da sua prisão, recebeu uma oferta mandada pela igreja para ajudar em sua manutenção. Daí nós vamos para a nossa 3ª pergunta. Qual o real sentido deste texto? Quando o apóstolo afirma tudo posso, ele está usando uma expressão que significa ser forte ou ter força. Ele está dizendo que tinha forças para suportar todas as coisas, incluindo a dificuldade e também a prosperidade. A segunda parte do versículo, naquele que me fortalece, mostra sua dependência e seu contentamento em Cristo. Fortalecer aqui quer dizer colocar força em, ou seja, quando o cristão depende e confia em Cristo, ele, Jesus Cristo, injeta a sua força neles, a fim de sustentá-los até que sejam supridos. Paulo está declarando aqui que sua união vital com Cristo lhe dá poder para enfrentar todo problema e suprir qualquer necessidade. Cristo é o segredo do contentamento do apóstolo. Cristo é aquele que o supre em todas as suas necessidades. Tanto é que no início da carta, Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, o mais importante que qualquer bem material, que qualquer bênção, que qualquer benefício a ser adquirido, que qualquer coisa nesta vida, acima de tudo, o mais importante é estar em comunhão com Cristo. Cristo nos é suficiente. Tendo Ele, todo o resto é apenas mero acessório. Cristo, Ele nos é essencial. Esse é o real sentido deste versículo. Vamos orar? Senhor bondoso, muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações esta palavra que é doce, graciosa e que traz a nosso consolo em saber que Tu, Senhor, está ao nosso lado. Portanto, Deus, queremos primeiramente te agradecer e também, Senhor, pedir, rogar, orar, que permaneça sustentando-nos, porque dependemos total e inteiramente de Ti. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estou muito feliz porque mais sugestões têm sido acrescentadas para que nós possamos assim estudar a palavra de Deus. Continue mandando-nos versículos da Escritura que você acredita serem de difícil compreensão, para que nós possamos então estudá-los e expô-los em nosso canal. Prometo a você que anotarei com muito carinho a sua sugestão e no devido tempo, seguindo uma sequência de versículos que já estão selecionados, a gente vai então expor o versículo que você está sugerindo. Participe conosco, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, para que nós possamos então continuar estudando textos da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.